O 15 Minutos com o Sapia de hoje conversa com o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, da OAB, Dr. Maurício Ly, que vai contar para a gente como é que funciona, para que serve a Caixa de Assistência, o que auxilia os advogados. Em primeiro lugar, muito boa noite, é um prazer ter o senhor aqui no 15 Minutos com o Sapia. E eu gostaria que o senhor informasse primeiro para que serve a Caixa de Assistência dos Advogados. Maravilha, Sapia, é uma honra para mim participar desse programa com tanta audiência e falar um pouco sobre a Caixa de Assistência da Advocacia aqui na Bahia, né? E aí já entro aqui para responder a sua pergunta falando exatamente dessa história que eu gosto sempre de contar, né? A origem das caixas, ela parte de um ato de empatia, né, que foi feito lá na década de 30, quando se fala, a história que conta, que dois advogados paulistas foram instados a ajudar uma terceira pessoa, e essa terceira pessoa vivia numa situação de enfermidade, maltrapilha, numa casa abandonada e tal. Esses dois advogados resgatam essa terceira pessoa, e quando resgatam essa pessoa para dar melhores condições de vida, Claro. né? Assim, remédio, etc. e tal. E qual não foi a surpresa quando se descobriu que essa terceira pessoa se tratava justamente de um advogado inscrito na seccional de São Paulo. E a partir daí surgiu a ideia de se implementar dentro do sistema OAB um órgão que fosse um órgão assistencial. Então, a missão primordial das caixas de assistência por todo o país é essa, é prestar auxílio, prestar assistência para aqueles advogados e advogadas que estejam passando por alguma situação de vulnerabilidade financeira ou até mesmo por algum tipo de enfermidade, né? Eu creio que no meio da pandemia e o pós-pandemia, a Caixa de Assistência se tornou assim, meio que crucial para os advogados, né? Foi ali realmente aquele start da Caixa de Assistência? Parece que ela ficou mais conhecida na pandemia. Na verdade, a pandemia Ou foi mais utilizada, se eu estiver usando o termo eu correto? acho que foi um momento em que as caixas de assistência se aproximaram ainda mais da sua origem, né? Que foi um momento que, se a gente parar para pensar, foi um momento surreal que Sim. todos nós vivemos, né? Reclusos dentro das nossas casas e tal, e muitas vezes sem poder aferir dinheiro mesmo para sobrevivência, e isso aconteceu também com a advocacia. Então, a atuação da Caixa de Assistência no período de pandemia também foi uma atuação muito forte para demonstrar aos advogados e advogadas que nós temos um órgão que regula e que cuida da advocacia também nesses momentos cruciais da vida, e a Caixa voltou, né, revisitou aquela origem daqueles dois advogados que eu acabei de Sim. contar a história. Então, eu acho sim que o período de pandemia foi um período de reaproximação ou até de demonstração da existência efetiva da Caixa de Assistência para a Advocacia, mas isso é uma coisa, Sapia, que acontece diariamente no nosso trabalho, né? São coisas assim que a gente não divulga naturalmente, porque eu costumo dizer que quem faz o bem não precisa dizer Claro, que faz, claro. mas a Caixa de Assistência nós temos revisitado a nossa origem quase que diariamente. A advocacia tem passado efetivamente por momentos difíceis, com tanta concorrência, com essa coisa do mundo virtual, com essa coisa da inteligência artificial, com essa coisa da quantidade de desafios que a gente tem com prerrogativas, etc. E a Caixa de Assistência, a cada dia que passa, tem que estar mais presente, mais efetivamente presente na vida do advogado e da advogada. E isso que eu acho que tem sido primordial nesse momento crucial que nós estamos passando. Evidentemente que a gente não vai citar casos aqui, nem especificar nenhum, mas a gente sabe muito bem também que tem a questão muito do lado pessoal, né? Sim, Poxa, eu quebrei, eu estou sim, sem dinheiro, não tenho dinheiro para levar em casa, onde é que eu vou pedir sim. ajuda, né? Existe um amparo social também, Com psicólogos, certeza, com assim, dessa certeza. forma? Porque até a vergonha da pessoa ir pedir, né? Isso. Muitas vezes. Na verdade, como eu falei, a missão institucional da Caixa é justamente prestar assistência e auxílio para os advogados que estejam passando por alguma situação de vulnerabilidade financeira ou enfermidade. Então, lá nós temos aqui na Caixa da Bahia, na Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, nós temos em torno de 9 auxílios, que passam auxílios financeiros Sim. efetivos, isso com todo o atendimento da nossa equipe de assistência social, para fazer o estudo social daquela pessoa, para entender qual de fato é a necessidade daquela pessoa.
Isso há uma montagem de um processo mesmo, que é julgado em colegiado pela diretoria da Caixa, e havendo as condições que são definidas pelo nosso regimento interno, pelo estatuto da Caixa, essa pessoa é beneficiada, agraciada com o auxílio financeiro, se for a hipótese, né? Estou conversando com o doutor Maurício Lila, é o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, e tem muita coisa que vem sendo feita, não nessa administração, mas também em administrações anteriores, mas parece que agora tem tido um volume maior, que são os escritórios para os advogados. Sim. Estão sendo criados em todo o estado? Na verdade, Sapia, essa pergunta é muito importante para a gente pelo seguinte, porque a gente tem a missão institucional, que é assistência e auxílio para os advogados, mas ao longo desses 78 anos de existência da Caixa de Assistência da Bahia, dos advogados da Bahia, essa atuação ela foi crescendo e vem crescendo a cada dia mais. Então, toda a parte de lazer, de esporte, de bem-estar, de saúde, de qualidade de vida, também tem sido atribuição da Caixa de Assistência da Advocacia Baiana. E você fala bem, assim, quando você menciona o projeto do meu escritório, é um projeto que já era um projeto piloto e assim, de muito sucesso aqui em Salvador, na capital, e que nessa gestão a gente está ampliando para o interior do estado, que são salas de atendimento, salas de reunião, para que o advogado e a advogada que não tem condição ou que ainda não pôde montar o seu próprio escritório, sim, possa ter uma estrutura diferenciada para poder atender, fazer suas reuniões de forma digna e exercendo a profissão de forma digna. Então, esse é um projeto que, de fato, é um projeto de sucesso já, e que está sendo ampliado para o interior do estado também. É evidente que o advogado não gasta nenhum centavo. Se ele paga a mensalidade dele, a anualidade dele, ele tem direito a tudo isso. No momento que o advogado está regularmente inscrito na OAB Bahia, ele passa a ter os direitos de todos os serviços e condições e projetos que são capitaneados também pela Caixa de Assistência. Então, aquela pessoa que esteja na capital, no interior, e que precise atender um cliente, fazer uma reunião, ela pode fazer esse agendamento via aplicativo da Caixa. Então, todos os nossos serviços na capital e no interior estão centralizados num aplicativo próprio da Caixa de Assistência e que são agendados também de forma muito fácil através desse aplicativo. Eu vi lá algumas matérias no site da Caixa de Assistência, né, sobre esse meu escritório, mas vi também sobre, você falou da parte esportiva, né? É o maior campeonato de futebol da Bahia hoje? Pois vem crescendo ao longo dos anos, já estamos na 6ª edição. Só advogados? Só advogados e estagiários de direito, limitados a 2 ou 3 pessoas. E os árbitros são advogados também? Não, os árbitros a gente faz a contratação, porque senão vira problema. Né? Mas a rivalidade é muito grande, porque assim, esse ano nós temos 26 das 37 subseções, 26 subseções participando. É a 6ª edição da Copa Caab. No ano passado, nós tivemos a alegria de fazer a abertura e o encerramento da Copa Caab no interior do estado. Isso nunca tinha acontecido, justamente para fazer a demonstração desse pertencimento da advocacia do interior com a Caixa de Assistência. E esse ano nós estamos em curso, a Copa Caab está em curso. Esse final de semana agora nós teremos 2 zonais, um em Porto Seguro e outro em Jiquié. Então tá rodando aí o que é engraçado, né? Para mim que é muito engraçado, que é o seguinte: existe uma rivalidade, existe aquela coisa do futebol, claro, mas o melhor de tudo é você ver exatamente a confraternização. O depois do jogo, né? O antes e o depois. E assim, as famílias participando, a família dos advogados, né? As esposas, os filhos. Tem uma cena do ano passado em Jacobina que o pai o advogado fez um gol, o filho estava na balustrada assistindo e gritou pro pai. Foi um negócio emocionante, todo mundo. Então é esse o nosso espírito. Você lembra quem Caixa. Foi o campeão do ano passado? Ano passado foi Salvador. Foi Salvador? Foi Salvador. No primeiro ano de gestão nós tivemos Brumado, que é uma cidade do interior, sim, que foi campeã. No segundo ano, na verdade, primeiro ano foi Salvador. Não, primeiro ano foi Brumado, segundo ano Salvador, e agora vamos ver quem é que leva, se é a capital ou o interior. O presidente joga? Eu não, eu estou aposentado, eu sou... Nem treinador. Não, eu só vou para a parte da confraternização mesmo. Presidente, nós precisamos falar de um assunto que é um assunto chato, mas é uma realidade que a gente tem no nosso país, que são as agressões às mulheres, né? Como é que a Caixa atua nesse sentido? Porque mulher de advogado
a advogada também é agredida, né? A gente sabe disso em todo o país, não é só na Bahia. Existe esse apoio também? Sim, porque essa pergunta para mim assim é muito relevante, sabia? Pelo seguinte, também nessa gestão nós criamos um auxílio para as advogadas vítimas de violência doméstica, o que é um auxílio psicológico. Já tivemos situações em que a própria colega não tinha saído, inclusive sem calçado, sem roupas e tal, e nós tivemos que providenciar um lugar para ela ficar, dar uma estrutura para que ela ficasse e também dar todo o auxílio psicológico para essa pessoa que vivencia essa situação tão dramática e não é raro de acontecer. Sim. E também a Caixa de Assistência da Advocacia Baiana coloca à disposição das advogadas que forem ou que são vítimas de violência doméstica toda a estrutura para saber que a Caixa de Assistência está ao lado delas nesse momento crucial da vida delas. Me diga uma coisa, que é uma curiosidade minha. Claro. A gente vê muitas vezes médico que não é médico exercendo a medicina, dentista que não é dentista exercendo a odontologia. Existe não advogado exercendo a advocacia? Existe. Essa fiscalização ela é feita justamente pela OAB Bahia, né? A seccional que cuida dessas questões institucionais. Tem tido muita Mas coisa. Mas o que é gente que não passou na OAB e é bacharel e quer exercer? Existe tudo de um pouquinho, né? Existe a pessoa que estudou direito, não passou no exame de ordem e acha que pode exercer a profissão sem ter feito o exame de ordem. Existem pessoas que são aquelas pessoas que não têm a formação e que vendem serviços como se fossem advogados, né? Não é o usual de acontecer, mas tem acontecido com uma frequência, sobretudo nesse mercado que a gente está vivendo aí de tanta concorrência e de tanta abertura de possibilidades, né? Então, existe sim também uma atuação muito forte da OAB Bahia, existe uma comissão de fiscalização que é presidida por um querido amigo, que é Ives, e que faz esse trabalho justamente para não deixar que haja essa comercialização, né, digamos assim, essa efetiva atuação de pessoas que não podem atuar, porque a gente preserva não só ou cuida dos direitos do advogado, da advogada, mas também do cidadão que merece ter um atendimento de respeito e de qualidade. Olha, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim, o que é bom passar rápido, mas eu tenho 2 assuntos para falar com o senhor ainda que eu acho de muita importância. Primeiro é a questão hoje da situação do judiciário brasileiro. Nós vemos aí casos horríveis, aqui na Bahia mesmo tivemos casos de venda de sentença. Como é que a OAB se coloca nesse posicionamento? Nós tivemos um caso triste que aconteceu com a presidente da OAB da Bahia, que ela foi maltratada no Supremo, STF, uma coisa absurda que fizeram com ela, ficou infelizmente conhecida nacionalmente por uma atitude totalmente mal educada, para não dizer outra coisa, de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que a OAB está se colocando nessas questões, principalmente dessas atitudes do judiciário que não condiz com a realidade? A dificuldade que nós vivemos no mundo jurídico tem sido muito grande, efetivamente, por conta todos esses problemas estruturais e estruturantes dentro do Poder Judiciário. A OAB Bahia, e assim eu digo isso com muito orgulho, tem a todo instante atuado de forma com muito equilíbrio, mas também com muita independência. É muito importante que a gente deixe claro para todos os atores desse grande sistema, que é o sistema do judiciário, que a advocacia não tem pé de desigualdade com mais ninguém. Ao contrário, a Constituição da República estabelece que nós estamos no mesmo patamar de juízes, desembargadores, promotores, defensores e tudo mais. Então, o que se precisa construir, sabe, eu tenho dito isso desde o meu discurso de posse, seria importantíssimo que a gente fizesse, de fato, um pacto pela justiça em que esses diversos atores de diversas áreas entendessem que se a justiça funcionar de forma equilibrada e de forma eficiente, vai ser melhor para advogado, para promotor, para juiz, para todo mundo. Então, a nossa atuação, o que eu entendo que tem sido e surtido certo resultado, é sempre se manter de forma equilibrada, com muita coerência, mas também de forma muito firme e independente, para que não haja nenhum tipo de interferência de outros poderes dentro desse grande processo. Para finalizar, tem 1 minuto. Esse ano nós teremos eleições municipais também, mas teremos eleições na OAB em todo o Brasil.
Que o senhor não fez, que não deu tempo, que gostaria de fazer se tivesse uma nova oportunidade? Seria assim um sonho? Eu gostaria de fazer isso. Na verdade, assim, a Caixa de Assistência. Eu acho que a Caixa de Assistência, quando eu peguei, a gente pegou a Caixa saindo da pandemia, né? Então, nosso primeiro compromisso com a advocacia foi retomar todas as atividades que eram antes existentes na Caixa de Assistência. E nós também, ao longo desse período, visamos deixar a nossa marca, implementar algumas situações de gestão, de estrutura que a gente tinha muito desejo. Então, essas implementações foram feitas e muitos dos resultados serão gerados nas próximas gestões. Então, quiçá possa eu acompanhar de perto ou que dê em sequência a algumas coisas que foram implementadas, sobretudo nessa parte de gestão, que vai trazer melhores resultados para a Caixa de Assistência. O time que está ganhando não se mexe, né? Conversei com o doutor Maurício Ly, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, da seção da Bahia, da UAB. Queria agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado, Sapia. Muito obrigado. Foi uma honra aqui. Estou sempre à sua disposição. Tá certo. 15 minutos com o Sapia volta semana que vem.